acertando aqui, Lau. Esse negócio de live, o cara tem que checar tudo para depois não sumir, certo? Então, tá dizendo aqui o poeta José Newton que tá tranquilo, tá ouvindo, beleza, tudo ok? Show! Então vamos nessa. Bom, boa noite a todos e a todas que estão aqui nos prestigiando nessa live, nessa conversa. Já tem gente aí, ó, Uberaba, Minas Gerais. Então, é gente do Brasil todo sempre nas lives aqui, o que me alegra bastante. Pessoas que eu não conheço e que acabo conhecendo por causa dessas lives. Então, esse é um Café com Live, é um projeto que eu tenho. Todo ano, conversar com 10 pessoas que estão aí no circuito da cultura e voltas de cultura e que eu acho interessante, né? Conversar também, às vezes a pessoa está ali no meio, mas não gera um interesse na gente, infelizmente é isso. Mas o Lau me gera, sim, muito interesse, por isso que eu convidei ele aqui para essa noite. Acredito que ele tem muito que acrescentar e muito que conversar com a gente. Então, meu povo, esse é mais um episódio do Café com Live. Essa live depois vai ficar disponível no YouTube, certo? Para vocês que quiserem acompanhar só um pedaço, depois que assistir o restante, tá lá no YouTube. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Lau pela disponibilidade, pelo tempo cedido aí para a gente conversar sobre poesia e sobre a vida. E eu começo sempre, Lau, com uma introduçãozinha rápida, dizendo como é que eu conheci, como é que eu cheguei na pessoa, né? Na pessoa que eu estou conversando. Então, você, eu sempre, assim, desde que comecei nessa caminhada poética aí, sempre vi seu nome rondando aqui na capital. Então, passei a lhe conhecer nas redes e tudo mais, até que a gente se encontrou lá no Prima. A primeira vez que eu lhe vi foi lá no Prima, no Casarão dos Azulejos, numa homenagem a Otto Cavalcante. Então, acho que ali foi a primeira vez que eu lhe vi pessoalmente, a gente trocou uma ideia rápida. Então, a partir daí, comecei a lhe acompanhar. E como, às vezes, a gente fica acompanhando a distância, mas sempre ali de olho no que a pessoa está fazendo, e sempre me gerou muito interesse o que você estava fazendo, porque é uma pessoa realmente admirável nesse meio cultural e que produz. E eu gosto muito dessas pessoas que estão produzindo, que estão se movendo. Então, é isso. Eu sempre começo com essa introdução rápida, até porque é uma forma das pessoas verem que essas coisas são orgânicas, né? Vão acontecendo assim na vida e a gente vai se chegando. Enfim, deixo a palavra com você aí para dar o seu boa noite. Então, boa noite, Igor. Boa noite, pessoal. E uma alegria muito grande, viu, Igor? Porque assim, eu ficava esperando, pô, será que ele nunca vai me convidar? Porque, na verdade, eu não teve um tempo que eu passei a não aceitar convites de live. Eu tímido demais. Eu digo, pelo amor de Deus, eu fico péssimo nessas entrevistas, nessas coisas. Eu não gosto muito, não. Mas depois eu deixei assim, sabe, cara, deixa o coração responder por você. Se você não sentir uma energia que seja uma energia de fluência, de troca, não vale a pena mesmo, porque, sabe, eu acho que na época da pandemia a gente teve esse aprendizado, né, de encontrar as pessoas por live, pelo esses programas aí de gravação, né, e isso se firmou, né, acho que um canal importante. Eu acabei conhecendo, por exemplo, pessoas de outros países. Inclusive eu fui convidado para um festival de literatura em Quelimane, em Moçambique, que acabei sem sair de casa, né? E essas relações nos interessam, né? Porque poesia, a gente é do mundo, né, Igor? A gente é do mundo, a gente está em algum lugar, né? Mora em algum lugar, mas a poesia é do mundo. Sim. Né? Eu gosto de Mayakovsky da mesma forma que eu gosto de Ana Monteiro, de Ana Gomes de Barros, enfim. É isso, Lau. E a gente... Me corta, porque às vezes eu falo muito. Não, é assim mesmo. Eu me livrei desse negócio de falar muito
com quem foi, meu Deus, que falou? Foi o Sérgio Vaz, poeta lá de São Paulo. Você deve conhecer, logicamente. O Sérgio falou assim, pô, antes eu achava ruim que eu falava demais quando eu conversava com as pessoas, mas eu passei a entender que eu falo muito porque eu falo pouco. Porque, tipo, eu fico estudando tanto, assistindo tanta coisa, tanto tempo calado, ouvindo, absorvendo, que quando eu falo, eu quero falar muito, porque eu fico muito tempo calado. Então, eu me livrei, espero que você se livre disso também, porque a gente tem que falar mesmo. Tem que falar assim, tem que romper. Inclusive, assim, às vezes eu tenho uma timidez, me convidam muito para escrever prefácio de livro, né? E assim, eu não me nego. Eu acho que um poeta que está começando, às vezes ele precisa de um aval, de uma força de alguém que já está na estrada, né? E hoje eu fiquei muito contente porque eu fiz um prefácio para um livro que vai sair em Moçambique, de dois poetas moçambicanos, um poeta e uma poeta moçambicana, e eles gostaram muito, mas eles não sabem o trabalho que aquilo me deu, porque eu mergulhei na pesquisa, né, cara? Eu fui buscar referenciais da poesia moçambicana contemporânea, né? Como é que ela está. E eu tenho uma paixão grande, aliás, pela poesia africana de língua portuguesa, de modo geral. Acho que tem uma história bonita ali, tem poetas preciosos demais. E eles se surpreenderam com o texto, porque eles não esperavam que eu fosse mergulhar tanto na gênese, na coisa do que eles estão vivendo hoje, né? E assim, já é o terceiro prefácio que eu faço para lá, e sempre assim, sempre para mim é um cuidado muito grande com isso, sabe? Porque, na realidade, eu sempre digo, quando eu faço um prefácio, eu mostro para a pessoa e digo, olha, avalia para ver se você quer que eu coloque esse prefácio, né? Porque o livro é seu, não é meu, né? Então, quer dizer, eu posso dizer alguma coisa que desagrade, e o prefácio ele é um diálogo com o livro e com o autor, né? É assim que eu vejo, né? Então, para mim, é sempre um desafio, porque quando eu vou fazer pode ter certeza que eu vou mergulhar em outro texto. Eita, coisa linda! Tá muito lindo, e Pois é. grandão, viu? Grandão. Tá indo dormir, aí vem aqui dar um alô pra todo mundo. Né? Hein, Quinquim? Fala oi. Oi, dá tchau. Dá tchau. Tchau. Dá tchau. Diga lá, desculpa interromper você, mas eu vim dar um beijo no meu pai. Vai. Não interrompe nada, sabe? Eu acho que essas criaturas, né, cara, tem que fazer parte da vida da gente. Lembrou muito, eu tenho 3 netos, né? Tenho uma na faculdade, uma grandona na faculdade já, e tenho 2 pequenos, né? Um de, eu acho que 6 anos, João, que mora em Brasília, e o outro vai fazer 3 anos, mora na África, né? Eita, tá longe. É assim, uma saudade grande, né? Saudade grande, que eu gosto o dia a dia, esse observar do crescimento. Eu fiz isso com minhas filhas, mas com meus netos não dá. Lau, é desse jeito. E é um negócio que transforma, né, bicho? Eu mudei da água por vinho toda a concepção de amor que eu tinha na vida. Assim, sabe? Eu nunca esqueço de uma frase de uma amiga minha no Rio de Janeiro uma vez. Na época eu não pensava nem em ter filho. Foi muito tempo, era muito jovem. E ela me disse assim, lá, e ela já tinha um filho. Ela me disse, Lau, filho é prazer. Eu nunca mais esqueci essa frase. Realmente não tem como. Não, é verdade. Lau, mas é o seguinte, eu queria saber um pouco, a gente falou aqui de falar muito do prefácio e tudo mais, mas eu queria saber um pouco de tu, assim, eu não vou passar por aquelas questões, eu queria que a gente ficasse mais na questão literária. Você tem uma atuação gigante no estado, município da Paraíba e tudo mais, nos trabalhos que você já fez, mas eu queria, porque eu sempre procuro conversar com as pessoas o que as outras já não conversaram, né? Porque senão fica só mais uma entrevista, mais uma conversa que a pessoa vai ouvir a mesma coisa. Então, eu vejo que
nas minhas pesquisas sobre você, eu vi que as pessoas conversaram muito com você sobre essa atuação em estado, em município, em secretarias. Mas eu queria falar mais com o Lau literário. Então, eu vi que você, até anotei aqui para não gaguejar na hora, né? Então, eu vi que você é de Jaguarão. Aí eu queria saber, e é um lugar muito bacana que eu vi lá no mapa, que é na curva de um rio, né? É na curva de um rio. Achei isso bem peculiar. E na divisa com o Uruguai. Então eu queria saber como é que foi ali a tua infância, o que é que te moldou ali em Jaguarão, que te marcou. Assim, eu vi que seu sobrenome também, assim, é Siqueira Santos, Desculpa, perdão. Siqueira Santos não é um sobrenome, vamos dizer assim, de imigração, alemã, sei lá, italiana. Então eu queria saber desse Lau ali na infância, as descobertas, algumas coisas assim. Mas as descobertas também ali literárias, né? Aquela coisa que a gente vai formando na infância. Vou falar primeiro da minha família, né? Minha família, por parte de pai, tem uma descendência alemã mais longínqua, assim. Da minha mãe, é português, o Siqueira é português, e tem a minha avó materna, tinha uma descendência lá do Oriente Médio, né? Daquelas áreas ali da Palestina que está pegando fogo lá, que eu muito, né? E a poesia entrou na minha vida assim de uma forma incrível, porque eu era um grande leitor, eu era um menino leitor, né? Uma criança leitora, lia muito. E eu acho engraçado que assim, um dos meus colegas daquela época, meu melhor amigo, a gente fazia campeonatos de leitura, de quem lia mais, né? E a gente lia mesmo, era muito honesto aquilo da gente. E a gente tomou caminhos completamente diferentes na vida. Hoje ele é general do exército e eu sou poeta. Nunca mais vi, não sei se seria a mesma coisa, mas nós éramos grandes amigos naquela época e a gente tinha essa disputa. E foi através da leitura que eu comecei a escrever, entendeu? Quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, 12, 13 anos, eu li um livro, eu li toda a coleção de um autor que eu nunca mais vi falar, que é José Antônio Rauch. Eu não me lembro se ele era gaúcho, eu acho que ele era gaúcho. Escrevia literatura infantil juvenil. E um livro chamado Os Sonhos de José, nesse livro tinha o protagonista escrevia tudo que sentia o tempo todo. Né? E eu passei a imitar o cara, né? Passei a imitar o cara, comecei a escrever as besteiras, logicamente, que a gente escreve com 12, 13 anos, né? Mas estou imitando ele até hoje. Estou imitando ele até hoje. Depois fui entrando na poesia através da poesia romântica. Eu ganhei uma coleção da minha irmã de poetas românticos. Mas aí já então, foi mais para a adolescência? Não, ainda infância. Foi mais ou menos nessa época, até os 15, de 12 a 15 anos, mais ou menos, que assim que eu começo a identificar a minha mas eu convivia muito com a poesia, porque aquela região é uma região também, sabe, muito. Eu li, por exemplo, Pablo Neruda, eu li toda a obra de Pablo Neruda na adolescência, em espanhol, né? Que é uma região bilíngue, né? Aliás, mais do que bilíngue, né? Tem outras. Mas é justamente isso. Tu tinha acesso a livros? Como é que era essa questão para tu? Tu comprava livros, teus pais te davam, incentivavam? Como era essa questão? Não, eu sou mais moço de uma família de 5, né? E a minha irmã, que era 6 anos mais velha que eu fui o boneco dela. Então ela entrou na escola e começou a me repassar tudo, né? Me repassava tudo. Era uma forma dela estar engraçada. E ela se aposentou como professora de literatura. Que massa, que massa. Professora de literatura. Ela foi professora de literatura depois. Então ela estudou numa escola de freiras que tinha uma biblioteca vasta. E ela trazia muitos livros, né? Na minha casa não tinha realmente o hábito de comprar livros, assim, não tinha uma biblioteca na minha casa, mas eu tive muito acesso a livros de forma alternativa. Lá em Jaguarão tem uma bibliotinha, parece que não tem mais, cara, uma biblioteca pública poderosíssima. Então, era na beira do rio,
perto do rio. Imagina aquela paisagem maravilhosa que você deve ter. É uma cidade tombada, uma cidade sabe, importante do ponto de vista histórico do Rio Grande do Sul, né? Aí eu passei a ler muitos poetas, eu lia muita coisa, não lia só poesia, sabe? Eu lia o que me caía nas Mas mãos, você fotonovela. foi alfabetizado em espanhol e português ou não? Foi uma coisa Não, também orgânica o espanhol? não, é porque o espanhol tá ali, né? Tá ali, você mora na fronteira, você atravessa o rio, tá no Uruguai, entendeu? Sim. Você liga o rádio, é a rádio É. do Uruguai, da Argentina, naquela época tinha ondas curtas, então você pegava a rádio de Buenos Aires, de, na voz da hora da Voz do Brasil, por exemplo, eu estava programas da rádio do Você Uruguai. tinha opção, você tinha opção. Então, então, eram boas rádios. E até hoje eu escuto algumas que eu escutava na infância, eu escuto no Spotify, né? Em aplicativo, né? É uma coisa Sim, interessante, eu sim, mato minha sim. saudade disso. Mas beleza, Lau. É bom saber assim, porque cada pessoa tem um caminho diferente, né? Eu acho interessante saber dessa questão literária, mas também ali, naquelas primeiras infância, adolescência, também tem aquelas leituras, eu uso isso direto, essa palavra, porque eu achei bonita, as leituras totêmicas, né? Aquelas leituras que marcam a gente pro resto da vida. No É. teu caso, assim, foi aí na adolescência, tu teve alguma leitura assim que te impactou muito, ou já foi mais na fase adulta, que teve algum tipo de mudança significativa? Olha, eu me lembro que eu senti muito prazer em algumas leituras naquela época. Robson José, uma delas, Viagem ao Mundo em 80 Dias, Júlio Verne. Eu viajava junto, eu incorporava, eu fazia, para mim sempre foi uma coisa muito, a leitura para mim sempre foi uma coisa criativa, uma ação criativa, sabe? Então não é uma coisa que você vai ler e vai absorver uma história, você entra na história, como se você não entra na história, o autor fracassou, pô. Era o que eu achava, e eu ainda acho, E né? é engraçado como o Júlio Verne, ele moldou muita gente, né, velho? Assim, ele capta muitas gerações e muita gente cita ele. Eu acho fantástico isso. Fantástico. Eu, e naquela época também, cara, como eu não tinha acesso à compra de livros, eu lia os livros que chegavam através da minha irmã, enfim, e na biblioteca. Eu li, por exemplo, eu estou relendo alguns clássicos agora que eu li na adolescência, né? Cara, meu Deus, aquele russo, que é o nome dele, cara. Nietzsche? Não, como é? Não, 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 Tolstói? não. Tolstói? Irmãos Karamazov, esqueci o nome do cara, pelo amor de Deus. Né? Ela é a Mayakovsky, paga aí. não. Ai, peraí, eu também esqueci agora. Não, não. Mayakovsky, Aí, não, também não é não. aí eu vou ler, A gente esquece, daqui a pouco eu lembra. lembro. Ou alguém E fala aí aí. eu lia o que caía na mão, né? E, inclusive, fotonovela, pô. Dostoiévski. Ele era leitor de Aí, ó, botaram fotonovela. aí. Dostoiévski, exatamente. Dostoiévski, né? E depois eu passei a me cobrar, quer dizer, tempos atrás, eu tenho relido algumas Sim. coisas que eu li naquela época, eu reli agora, porque, poxa, não é possível. E realmente eram livros maravilhosos, né? Livros E é aquele maravilhosos. negócio, né? Eu até falei isso na live com o Braulio. O clássico que afeta as vidas da gente em certo momento, ele parece que é feito para ser relido, né? É um livro que você lê e toda vez você capta uma coisa diferente. Então, é muito interessante isso, essas releituras. Mas quando eu pude começar a comprar livro, e na verdade, assim, sempre fui um cara de trabalhador, fui operário, fui trabalhador do comércio, então ganhava o seu salário, mas não era um grande salário, mas sempre teve dinheiro para livro, né? Sempre teve dinheiro para livro, eu sempre comprei livros. E quando eu comecei a fazer essa opção, né, de poder comprar um livro, né, eu comecei a vasculhar algumas literaturas. Por exemplo, eu viajei muito na, na literatura latino-americana. Né? Quando eu comecei a ler a obra de Garcia Marques, eu não parei mais, eu li tudo. Né? Por exemplo, Manuel Escorza, que era um autor peruano, que escreveu um livro fantástico chamado Bom Dia para os Defuntos. Era uma
era uma história que os defuntos conversavam debaixo da terra, cara, pra ter ideia. Então, assim, ia percorrendo. Sim. Até um cara que eu acho um babaca, um canalha, que é Vargas Llosa, eu li muito, Jorge Luis Borges e tal, sabe? Mas independente disso, um escritor magnífico, um grande escritor. Eu acho que ele não deve misturar muitas coisas. Eu fiquei meio chocado agora quando eu ouvi que estavam cancelando quem? Kafka, sim. Né? A gente aqui no Nordeste tem um também que é assim, que ela é muito quisto na literatura, mas era um fascista, que era Gustavo Barroso. Então, a gente também tem esse tipo aí. Tem. O Jorge Luis Borges mesmo, ele era direitoso. Né? O outro, para a música, o Piazzolla, que eu adorava, também era um fascista. Mas é isso, Lau. E acontece da gente estar relendo sempre esses clássicos. Eu mesmo faço esse exercício. Eu vi Ariano falar uma vez, muito sabiamente, sou um homem de poucas leituras e de leituras repetidas. Eu gosto de ler coisa nova assim e tal, mas eu sempre estou voltando. Sempre estou voltando porque é um negócio muito forte. Você, cada vez que lê um livro, você absorvê uma coisa diferente, você tem um olhar diferente. É muito bom. E ainda tem aqueles casos que você não está nem preparado para aquele tipo de leitura, né? Que aí você tem que reler mesmo, porque aí você começa a absorver. Eu agora, por exemplo, estou lendo, eu parei porque estava escrevendo aí no prefácio, Antônio Bispo, Nego Bispo, né? Bispo. Que é a Terra que é. É um livro fantástico, sabe? É uma experiência de vida fantástica, sabe? E a gente percebe o quanto existe isso no Nordeste, a gente sabe muito disso, a força da oralidade para a literatura. Sim. Né? É muito forte, muito forte. Eu vejo muito isso também na literatura africana, de modo geral, onde por exemplo, tem situações na África que são o seguinte: Guiné-Bissau, por exemplo. Guiné-Bissau, a língua oficial é português, né? Mas a língua nacional é o crioulo. Né? Então, todo mundo fala crioulo e todo mundo entende o português, mas nem todo mundo fala português. Né? Eu acho essas coisas extremamente atraentes. A gente tem um costume muito grande. Eu também, às vezes, vez por outra, estou pesquisando a África, estou sempre de olho lá. A gente comete um equívoco muito grande aqui no Brasil, acho que o resto do mundo também, de falar África, né? Mas são as Áfricas. Porque não existe a América. Tem o Brasil, tem o Chile, tem a Argentina, que são totalmente diferentes. Os Brasis, os Nordeste dentro do Brasil já tem outro país. Coletiva nisso, exatamente. Exato. E agora uma coisa que eu pesquisando sobre você, a outra aqui, querendo beber o meu café. Eu tenho uma também aqui. Essa live é assim, meu filho, é aparecendo. Uma hora aparece um, outra aparece outro. Pronto. Então, uma coisa muito interessante que eu vi na sua história foi que a sua mãe lia cordéis para você. Sim. E eu fiquei curiosíssimo para saber de onde ela pegava esses cordéis, de onde ela trazia esses cordéis, como ela conheceu, assim, se você tem noção, e qual foi o teu impacto assim ao ouvir aquela poesia meio cantada. Com certeza, cara, com certeza isso impactou a minha formação de poeta. Com certeza, o cordel naquela época, eu não sei como chegava. Eu acho que chegava como chegava, por exemplo, os almanacs do Jeca Tatu, né, de Monteiro Lobato, né? É Monteiro Lobato? Era. No armazém, onde meu pai ia comprar feijão, arroz, trazia um almanac. Né? E ele, às vezes, trazia também cordel. Né? Eu não sei como é que esse povo fazia para distribuir nacionalmente um negócio assim. Mas, assim, era muito comum. Eu li muito, tive essa sorte de ter uma mãe que lia para mim e que me contava histórias. Né? Até hoje eu conto histórias para os meus filhos, para minhas filhas, para meus netos, que a minha mãe me contou e que certamente a mãe dela contava para ela. Né? Eu acho isso muito rico. Eu acho essa vivência. Por exemplo, é muito difícil o teu filho
ele não ter, mesmo que ele não faça poesia, ele não ter apego aos livros. Eu tenho duas filhas, as duas são leitoras vorazes, né? Uma foi para biologia, outra foi para arquitetura, mas o mestrado em arquitetura, mas elas têm uma sede de conhecimento que eu sei que foi plantada na infância, sabe? Hoje eu vejo isso com os meus netos. A minha neta está fazendo jornalismo na UFPB, ela é uma leitora, sabe, eu fico às vezes com vergonha de dizer para ela quanto livro eu li do ano, que ela, sabe, está muito, muito à frente. Esse é um problema também. Deus queira, Deus permita que Joaquim passe aí para o gosto da leitura para ele, mas esse é um problema que eu senti muito grande, porque na minha adolescência, até a minha fase adulta, eu li muito pouco. Eu li muito pouco porque a minha cabeça estava em outro canto e eu tinha outras, também trabalhava e não tinha também incentivo de nada, eu era muito sozinho nesse sentido. Então, eu lia muito pouco e eu perdi muita coisa. E é engraçado que estudando a biografia, tudo isso, das pessoas que a gente admira, né? A gente vê que aquela leitura dos 15 até os 25, aquela quantidade grande de livro, que é o tempo que você tem tempo, né? Esse tempo aí dos 15 aos 25 é o tempo que você tem tempo. Hoje em dia, para ler um livro, por exemplo, eu estou botando a meta de ler um por mês. E mesmo assim estou atrasado, falta 10 páginas para acabar o de janeiro. Então, estou lendo Carolina de Jesus, Quarto e Despejo, que é um soco no estômago do cristão. Então, é aquele negócio também de pegar o atrasado, mas também, como é que se diz, essa dificuldade de conciliar esse tempo da leitura. Eu mesmo leio quando o menino está dormindo, antes de eu dormir. Então é o tempo que eu tenho. Mas acredito sim que ele vendo o livro em todo canto, espalhado por aí, ele vai se interessar, né? Ele vendo a gente. E eu já disse à mãe dele, tipo, agora não, que ele não tem consciência muito, mas quando ele já tiver mais independente, não precisar estar pedindo uma coisa ou outra, a gente começar a ficar independente para a gente ler na frente dele. Porque ele vê a gente lendo. Tem uma coisa, sabe? Eu não boto na conta os livros que eu leio para fazer um prefácio, são livros inéditos. E eu vejo que quem está aí é Cassandra Veras, é uma grande poeta de Campina Grande, que me deu o prazer de me convidar para fazer o prefácio do livro dela. E eu escrever um prefácio é uma coisa que não é prefácio. Não é fácil. Não é fácil. É uma coisa que me leva a outras coisas. Né? Eu vi que ela citou Bachelard em algum momento e eu corri para reler Bachelard de novo para tentar chegar mais perto da poesia, sabe? Porque eu acho que para mim, escrever um prefácio, fazer qualquer texto, e eu faço muito isso, tem uma coluna num portal, tem, às vezes, às vezes o portal desaparece e leva as colunas tudo junto, que eu não guardo. Mas aí eu me dediquei, nesse portal aqui, eu tenho me dedicado, que é o Diário de Vanguarda, a escrever sobre a arte e poesia paraibana, porque eu acho incrível uma coisa, cara, você lança um livro, você faz uma peça de teatro, você faz um espetáculo de dança e ninguém repercute, ninguém faz uma leitura daquilo. Então, por exemplo, quando eu vou ao teatro, e isso o que acontece? Teve um espetáculo que eu vi um tempo desse, foi Formigas no Armazém do Cal, bebem absinto no Armazém do Cal, né? E eu escrevi um texto sobre esse espetáculo, e esse espetáculo estava quase parando, eu não sabia. E eles depois me disseram, olha, foi o teu texto que me deu força para a gente continuar. Sim. E aí, eles já estavam em Recife, apresentando em Recife. Então, eu acho que a gente precisa, esse seu espaço aqui, que tu criou aqui, que já tem uma história, ele serve também para isso, para a gente se sentir vivo, né, cara? Para a gente se sentir vivo. A gente está aqui, a gente não está só, a gente está
com todos os problemas que existem no mundo, que abalam a gente, de qualquer forma, mas eu vejo, às vezes, que tu dá a resposta também em poesia, né? Tu tem uma capacidade enorme de fazer uma leitura da realidade e transformar em verso. Eu não tenho tanta essa às vezes sai, sabe? Às vezes sai. Outro dia eu viajei para Campina Grande com um menino do meu lado, e o menino era autista, e o meu neto é autista. Né? E a avó dele, ela foi achando que o menino ia me incomodar. Né? Quando ela percebeu que a gente não estava se entendendo, e que eu disse para ela, contei um pouco da história para ela relaxou, e foi uma viagem maravilhosa. E aquilo virou um poema. Aquela vivência virou um poema. Né? Mas eu vejo que tu tem muito mais facilidade, um ritmo poético muito forte para fazer essas leituras, que eu acho na fantásticas. Na verdade, Lau, é uma questão de indignação, sabe? É uma questão, às vezes, de... Não tem condição. Tem que falar alguma coisa. Porque não é a questão... E hoje é um dia ótimo, né? Um grande dia, 8 de fevereiro. Hoje é um grande dia para a democracia brasileira. Então, só lembrando. Então, às vezes, não é... aconteceu um caso de racismo. Eu vou pegar carona nesse caso e fazer um verso. Não, não é isso. É a questão de você ficar aqui, ó, assim, ó. Caramba, não é possível. As pessoas precisam ver isso e precisam saber que isso não é normal. Então... você passa, sabe? É como se fosse um vômito, exato, uma coisa assim. Exato. E foi tomando conta, e você sabe, se você não faz aquele poema ali, e como essas formas do cordel, do romanceiro, eu não gosto muito de chamar de cordel, mas é o que as pessoas chamam, mas é do romanceiro nordestino, o martelo, a cestilha, a décima, elas já estão meio que introjetadas na minha cabeça. Então, quando vamos dizer, eu quero fazer um verso mais agressivo, eu faço... Ele já vem como um martelo na minha cabeça, metrificado assim. Então, por eu estar inserido nisso, isso sai mais fácil. Se você pedisse para fazer, Igor, faz sem estar na métrica, ou na rima, ou na oração, seria mais difícil para mim. Falar o que eu quero falar claramente e fortemente. Então, isso eu acho que é mais uma indignação do que um negócio de dizer assim, eu tenho que falar sobre isso. Então, às vezes passa muita coisa lá, a gente absorve muita coisa no dia a dia desgraçada, e a gente meio que se cala, vai ficando assim, mufino. Mas tem dia não, tem dia que você quer rasgar. Então, nesses dias eu procuro jogar na poesia. Mas, falando de poesia, para tu chegar... a gente vai falar um pouquinho dos teus livros. Eu vi que você está com 10 livros já publicados. Eu vou introduzir esse ponto, mas eu quero chegar também no outro, mais na frente. Para tu chegar, para tu dizer assim, cara, eu vou publicar. Eu acho que eu achei o meu tom, eu acho que aqui é meu lugar. Como é que foi esse processo, assim, tipo, para tu achar a tua voz de dizer assim, eu particularmente... assim, eu posso estar enganado, mas eu vejo muito sua poesia parecida com a de Manuel de Barros. Assim, parecida no sentido, não quer dizer que você está imitando. O jeito de lidar com as palavras, os insights, assim, as coisas eu acho bem semelhantes, assim, eu acho lindo, né? Então, tipo, ambos são lindos. Eu na verdade, assim, eu tenho um campo aberto para influência, sabe, cara? E tudo que eu leio, eu acho que eu absorvo a influência. Eu nunca tive capacidade e nem acho que devo fazer, por exemplo, a coisa, quando você fala do cancioneiro nordestino, é uma coisa que eu admiro muito, a forma como os poetas a forma como eles fazem a doma da palavra, entendeu? A coisa de pegar o mote. Por exemplo, uma das coisas mais belas que eu já vi na vida, cara, que me arrepiou muito, foi uma mesa de glosa. A primeira vez que eu vi uma mesa de glosa, eu fiquei apaixonado, cara. É uma coisa fantástica.
não somente pelo que os poetas fazem na mesa, mas pela resposta do público. É um negócio esse é o termo exato, é fantástico. É uma coisa fantástica. É fantástico. Eu gosto de todo mundo, cara. Não existe. Eu jamais vou conseguir fazer aquilo. Os caras, basta 2 segundos de concentração, o cara tira um verso. Mas assim, Lau, esse romanceiro, assim, eu fico matutando as coisas, sabe? Esse romanceiro também tem um perigo aí. Essas formas poéticas muito cravadas, que é de ele tá na oração, tá na métrica, tá na rima, mas não tem poesia, sabe? Não tem imagens bonitas. Muitos poetas, eles fazem o básico, esse básico, que já é muito, mas eles esquecem um pouco da poesia. E corre esse risco. O romanceiro também não é só as maravilhas, não. Não. Mas assim, mas eles respondem. É o momento todo, sabe, cara, que eu acho uma coisa fora de série, assim, uma coisa que me comove muito e que eu tive a sorte de ver, né, e assistir ao vivo algumas vezes, eu fiquei assim, impressionado. Tem coisas na Paraíba, aliás, cara. Deixa eu dizer um verso de Louro para você, então. Para você ver que é uma cestilha metrificada, mas tem poesia. Meus filhos são passarinhos que vivem dos meus gojeios. Para encher os papos deles, cato grãos em chão alheios, só boto um grão no meu, depois que os deles estão cheios. Oi. Tá vendo aí? Genial. Isso tem poesia. Cara, a Paraíba tem coisas assim, apaixonantes. Louro do Pajeú. Eu grande mestre. Eu consegui ver coisas fantásticas. Eu vi lá em Sumé, uma vez, uma cantoria que acontece na segunda-feira, ao meio-dia, por trás do mercado. Cara, aquilo ali é fantástico. E depois, o poeta que eu vi ali, depois eu vi que era um grande mestre. Cara. Era um cara que era Geraldo Amâncio. Eita, né? Geraldo Amâncio é grande demais. Eu vi Geraldo Amâncio cantando. Depois encontrei ele em Teixeira também, em outros lugares, mas encontrei ele lá com ele lá em Sumé, ele cantando, e eu não conhecia, né? Eu disse, mas que negócio é isso? E a voz dele é bonita. Aquele solzão do Cariri, a voz é bonita, ele é mestre. Mas não me enrole não, fala de você. De como é que você sentiu a firmeza no seu verso, porque é todo um processo, né, Lau? De a gente se achar para poder botar num livro. Na realidade, em relação à publicação, cara, eu não tinha intenção de publicar, né? E em 93, com Joana Bellarmino, eu botei uma marquinha aqui para o Facebook me mandar desligar de vez em quando. Aí eu tô aqui, de vez em quando, ficando dentro para continuar. Mas eu não tinha pretensão de escrever. E eu era casado, naquela época, com uma jornalista, que é escritora também, cantora, que era, depois professora universitária, que era Joana Bellarmino. Aí Joana escrevia contos, né, escrevia uns poemas que eu não gostava muito, escrevia contos, e eu escrevia os poemas que eu escrevia, mas eu não passava pela minha cabeça publicar um livro. Juro pra você. Não passava pela minha cabeça publicar um livro. Aí nós publicamos, em 93, o Comício das Veias, que era um livro de contos dela e poemas meus. E, para minha surpresa, o Edelberto Barbosa escreveu um artigo a respeito do livro. Eu fiquei impressionado com a vida. Como é que esse cara me viu, né? Como é que ele me notou aqui? Porque ele já era um professor universitário, um cara estudioso, né, da poesia, um crítico, já com um certo renome, né? E aí acabei, e naquela época eu me interessava mais, cara, por incrível que pareça, a pesquisa, sabe? Para mim, poesia era escrever poesia, mas era também pesquisar. Sim. E eu estava muito preso às vanguardas do século XIX, final do século XX, final do século XIX, né? Que deu no modernismo, e depois na poesia concreta. Eu fiquei muito preso à poesia concreta, à poesia visual. Aí em 98 me convidaram Antônio Mariano, André Ricardo Aguiar, José Caetano, que é um poeta que faleceu. Eles me
criaram um selo e me convidaram para publicar. Aí eu publiquei o Guardador de Sorrisos. Mas nesses tempos, antes de publicação e até depois, você sempre escrevendo. Sempre não era tipo. Sim, não era tipo, vou escrever para o livro, não. Era escrevendo. Não. Eu cheguei a fazer alguns, na época daqueles folhetos mimeografados, eu cheguei a fazer folhetos e tal, né, mas não tinha o pique de vender, né, cara? Eu tinha uma vergonha da bexiga de pegar em alguém e dizer, pô, meu folheto? Eu tinha vergonha, eu não conseguia, não. Eu não conseguia sequer entregar o livro, assim, toma, leia o meu poema. Eu não tinha essa coragem. Eu digo, pelo amor de Deus, eu não vou fazer ninguém engolir isso, não. Aí, mas depois, a partir do tempo, eu fui relaxando mais. Assim, eu não tinha, por exemplo, eu tinha uma vergonha da bexiga também de ler meus poemas, sabe? Eu nunca decorei, mas eu tinha vergonha de ler. Hoje não, hoje eu já leio. E assim, recentemente, aliás, durante a pandemia, eu recebi um convite da Casa das Rosas para fazer uma leitura, 20 minutos de leitura de poemas. Eu digo, meu Deus do céu, eu precisando de dinheiro, precisava daquele cachê, eu digo, não é possível. É isso aí mesmo. Né? Não é possível, né? Eu vou ler. E li, está gravado na página da É isso aí, meu Casa amigo. das Rosas. E Lau, assim, eu conversei isso com o Bruno Gaudêncio, perguntei a ele porque também é um autor de vários livros, e pergunto a você, sim, e pergunto a você também, que já tinha também perguntado a outras pessoas, que tem uma produção já consolidada aí, né? Então, eu sempre pergunto por quê? Porque para as pessoas também que vão ouvir, que estão ouvindo, elas terem a noção que existem vários caminhos para você publicar. Assim, sabe? Não há uma fórmula de dizer assim, eu vou publicar assim. Não, essa é a regra. Não, tem vários caminhos. Então, você falou o primeiro aí, que foi em conjunto com a sua esposa e tudo mais. Mas e esses outros? Quais foram assim os caminhos que tu foi seguindo para publicar? Como é que foi surgindo? Olha, eu fiquei mais à vontade depois que tem uma entrevista do Drummond no Spotify que ele deu para a filha dele. Sabe, eu acho fantástica aquela entrevista. E ele disse que ele nunca escreveu um livro, ele escrevia poemas. Ele juntava e publicava o livro. Eu digo, rapaz, tô salvo, agora eu vou parar aí. É o que eu faço. É o que eu faço. Eu nunca me planejei para escrever um livro. Eu admiro demais quem faz um livro organizado. Eu não consigo fazer aquilo. Meus livros são uma bagunça, sabe, homérica. Eu tenho livro de onissia, geralmente, eu tenho muito, mas eu vou escrevendo, na realidade, o poema que escreve a gente, né, que ele chama a gente, ele diz, vem cá, vai, né? Ele chama a gente para escrever, não tem essa de... Eu já tentei alguma disciplina, mas a coisa da disciplina é um negócio muito frágil para a intensidade do poema. Da prosa você ainda consegue, para você escrever um romance você tem que ter uma disciplina, né? E às vezes demora 10 anos para escrever um romance, né? Porque escrever um romance também é ler o romance. Então é uma coisa que é um exercício, é uma oficina muito forte. Mas a poesia, principalmente assim, de uma forma mais, eu não diria irresponsável, mas de uma forma mais sei lá, mais espontânea, ela requer um estudo, né? Requer a leitura da poesia, né? E quando eu falo leitura da poesia, eu estou falando de você ler o cordel, de reconhecer as tradições, a grande tradição literária brasileira está no Nordeste, cara. O cordel é a grande tradição literária do Brasil, e na realidade eu fico às vezes pensando, porra, por que Oswaldo de Andrade era modernista e Zé da Luz não? Zé da Luz fazia uma poesia que se aproxima, que fazia aquela coisa da linguagem popular e tal, né? Então, assim, aliás, se a gente for por esse caminho e começar a questionar as coisas, eu vou começar a questionar por que os escritores nordestinos são regionalistas, sabe? E São Paulo Lau, não. eu tenho
uma coisa que eu ouvi, acho que foi de Jair César, em uma entrevista. Se Augusto dos Anjos fosse paulista, era o maior poeta do Brasil. Se Augusto dos Anjos fosse americano, era o maior poeta do mundo. Então, tipo, no meu livro, o segundo livro agora que eu estou concluindo, eu boto eu gosto de fazer como se fosse um romance, e eu boto lá ai meu Deus, como é o nome? Nas epígrafes. Eu boto lá um trecho do soneto O Morcego, de Augusto, e diga assim, a verve encarnada. Augusto, na minha concepção, é a verve encarnada, a verve poética encarnada. Então, como você disse, mas eu também falo a questão do Nordeste, como você disse, da riqueza, mas eu também busco o Antônio Nóbrega, que disse que, tipo, ele me provocou nesse sentido. Ele disse, o Nordeste é isso tudo, porque a pessoa estava perguntando a ele das influências sobre toda a riqueza nordestina, cultural, popular, e ele falou, o Nordeste é isso tudo, sim, que você está dizendo. Essa influência gigante para o Brasil. Mas o Nordeste, acima de tudo, só foi o primeiro ponto onde aportaram. E eu achei interessante isso para a gente se sentir especial, mas também a gente não se sentir soberbo. Sabe? Sim. Porque a gente também poderia ser nada. Porque a gente deu sorte da colonização, deu sorte, entre aspas, aí, né? Gigante, dessa colonização começar aqui, essa cultura misturar e ser pulsante aqui. Mas poderia ter sido em qualquer outro local. Mas sim, também há uma riqueza gigante aqui, e eu acho sim, como você disse, porque fulano é regionalista. Então quer dizer que Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade é regionalista, de São Paulo. Então São Paulo é o centro do Brasil. O Mano Brown, eu estava escutando o podcast dele, ele dizendo, pô, aqui não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele disse, aqui em São Paulo, aqui no Capão, aí ele disse, mas também a gente tem o costume aqui em São Paulo de tomar a nossa realidade como o Brasil, né? E não é, no Brasil tem várias realidades. E é isso. Então, mas quem tem a voz é que, como é que se diz? Que domina as mentes, queira ou não, né? Então, a voz do Brasil, por muito tempo, foi presa. São Paulo, Rio, Minas. Então... O Rio Grande do Sul também era isolado, né? Agora menos, mas assim... E agora a coisa está incluída, né? Tem mais essa coisa de ter que ir para São Paulo para lançar um livro, né? As pessoas estão aí fazendo as coisas, né? Brasil afora, mundo afora. E acontece ou não, independentemente disso, tem uma produção nova muito interessante. Muito interessante. Eu Deu uma travada no Lau. Há muito pouco tempo atrás. Voltou. Eu configurei para parar. Eu configurei ele para me tirar do Relaxa. Do Instagram. Sabe? Aí tem uma produção nova muito interessante, crescente. Sabe? A gente tem que reconhecer. Sabe? Tem que reconhecer. Eu acho que essas coisas, de você conversar sobre isso, é fundamental. Porque, na verdade, às vezes a gente se acha sozinho. Todo mundo se acha sozinho. Estou aqui, para que eu estou escrevendo? Esse último livro meu me deu uma agonia grande, cara. Eu não lancei. Ele se vendeu na pré-venda e eu abandonei o livro. Sabe? Eu disse, olha, não vou fazer lançamento, estou com vergonha. Né? Mas não é, na verdade, a gente precisa primeiro da autocrítica, não que eu acho que seja um livro ruim, que esse aqui talvez você usa. Mostra aqui pra gente. Mostra aqui um pouco pra gente. E aí, certo. Pronto. Eu tenho feito meus livros pela editora Casa Verde, de Porto Alegre, né? E você fazer livros sem desembolsar nada é um privilégio. É um privilégio grande. Então vamos dizer assim, hoje você conseguiu estar numa editora, certo? Então você publica seus... Desde 2011. Na verdade, desde 2011. E agora ela está com a obra publicada toda. Massa. É massa, porque fica meio que uma unidade de impressão, uma unidade de modelos, assim, de formato. Eu gosto disso, né? Então,
enfim. Eu tenho uma relação, a Laís Chape, que também é escritora, é uma amiga muito querida, e é uma pena a distância, porque você ia para Porto Alegre para lançar livro, não é muito fácil, não, a gente vai. Lá eu fui para Brasília de avião para descer em Minas. Meu amigo, é melhor o caba ir andando. Porque o negócio chato. Imagina o caba ir dar para Porto Alegre ainda. Ixi, Maria. Daqui da Paraíba. Vou ficar perguntando, não dá para fazer por live, não, pelo amor de Deus. Que é desse jeito. Mas lá um negócio interessante, até anotei aqui também, que eu vi seu. É que você teve uma convivência com o Mário Quintana, né? Na verdade, quando eu fui morar em Porto Alegre, que meu pai morreu em 67, e eu voltei para Porto Alegre, né? Para estudar, trabalhar e tal. E eu fui morar exatamente na rua Hotel Majestic, que hoje é a Casa de Cultura Mário Quintana, onde morava o Mário Quintana. E eu encontrava com o Mário toda hora. Só que eu não falava com ele, né? Uma vergonha da bexiga. Eu fiquei olhando para ele, rapaz, eu ia pro mercado comer salada de frutas numa mesa ao lado de Mário Quintana, mas não falava. Eu sou o oposto de tu, Lau. Eu vejo o caba, eu vou falar como se o cara fosse meu melhor amigo há 10 anos. Às vezes eu olho a cara das pessoas, esse moleque tá falando comigo por quê? Que eu nem conheço. Se o caba não for receptivo, eu me lasco. Assim, eu tive a oportunidade de falar eu vi, por exemplo, Érico Veríssimo na Feira do Livro de Porto Alegre, eu vi com a Ciris Clear, e Quintana, só que Quintana eu tive a oportunidade, eu já estava morando com a pessoa, mas eu era casado com uma jornalista na época, e nós fomos para com minha filha pequena, fui mostrar para minha mãe, apresentar a filha para minha mãe, né, e Mário Quintana estava fazendo 80 anos. E aí eu disse para ela, vamos fazer uma entrevista com Mário Quintana? Será que a gente consegue? Eu disse, pode escrever ou não, mas não custa tentar. Aí eu fui, né? Nós fomos fazer uma entrevista com Mário Quintana, que está publicado em vários jornais na época, aqui na Paraíba e fora também, e tem num blog meu, depois eu vou mandar para você. O título é assim, a ABL é um tipo de associação recreativa e funerária. Olha... Aí era uma frase dele, né? Virou manchete talvez da matéria. Todas as academias do Brasil, né? Todas. Talvez. Algumas estão incompetidas. Aí, nessa época, eu falei para ele, Mário, eu morei aqui na tua rua, te via quase todos os dias. Eu vi Mário Quintana numa greve de jornalistas, sabe, segurando uma faixa. Olha, se eu tivesse Facebook naquela época, né? E aí eu falei isso para ele, e ele olhou para mim, rapaz, perdemos anos de amizade. Exato. É dessa forma. Né? A gente tem essa coisa de... Eu tinha isso, eu demorei muito a me aproximar, por exemplo, do Sérgio Castro Pinto. Uma admiração gigante tenho ainda por Sérgio Castro Pinto, mas assim, tinha uma dificuldade de me aproximar de quem eu admiro, cara. Eu posso sempre dar um passinho atrás. Eu quero aproveitar essa deixa aí da admiração e mandar um abraço para Johnny Eric, que tá aí, mandando um alô para você. E Johnny Eric. A Clark, acredito que é Clark. Clark, lá do Rio de Janeiro. Aí, grande querida. Beijão para ela. Cassandra já vi que tá aqui também. A Cassandra tá aí sempre na conversa. Agradeço demais a todos que estão participando aí, que mandando seu alô. E como eu disse, né? A gente começou falando disso, a live lá, ela oferece esse contato com o Brasil todo, né? Muito, muito bacana isso. Por isso que até pensei em acabar depois que a gente concluiu o período pandêmico, acabar essas lives, porque eu achei que não faria mais sentido, mas é legal por causa dessa interação e por causa da gente conversar com pessoas que estão distantes, né? Também. Então, eu achei deveria continuar depois processando isso. Mas, enfim, aí eu achei muito curioso a tua relação com o Mário Quintana. E Mário Quintana, eu só lembro de ter lido um poema que ele falava de quantas, era o soneto, de quantas vezes ele morreu. Que acabava com a vela, né?
da primeira vez que me assassinaram. É, Uma isso coisa aí, é isso aí. Eu lembro de ter Mário lido esse. Quintana, eu tenho não me lembro quem foi que disse, mas perguntaram o Mário Quintana. O Mário Quintana poderia ser o sonetista do modernismo, né? Porque ele, em pleno modernismo, né, nós do modernismo, ele lançou um livro de sonetos, mas são sonetos extremamente irônicos, são essa mesma, da primeira vez que me assassinaram, sabe? E eu acho que, até por já ter convivido muito com os movimentos de vanguarda, eu acho que virava muitas vezes uma certa, uma coisa de, uma fabulagem, digamos assim, né, para chegar no Nordeste. Uma coisa, sabe, cara, você não aceitar, você, por mais que você queira superar o passado, você não pode deixar de Sim. reconhecê-lo, né? Seja qual for, seja qual, você não precisa nem gostar, mas você tem que olhar Sim. e saber, né? E aquela coisa do não é à toa que o Marinetti, que era o cara do turismo na Itália, era fascista, porque era aquela ânsia da velocidade e do tempo e da superação e tal, e você vai esmagando, sabe, tudo. E eu acho que o modernismo perdeu a oportunidade de transformar o Mário Quintana no sonetista ele era amigo de todos os modernistas, ele era amigo da segunda. Aquela questão, né, Lau? As famosas, talvez se encaixe nisso, talvez não, as famosas bolhas, né? Assim, As bolhas panelinhas, as né? bolhas que tanto são faladas hoje nas redes, elas haviam em toda a época. Exatamente. Hoje está mais acentuado, claro, mas eu acredito que há. E eu sou muito contra isso, sabe? Assim, eu não gosto, por exemplo, eu escrevi até agora 14 cordéis, eu publiquei. Eu posso dizer que, vamos dizer assim, eu sou um cordelista, as pessoas me reconhecem, mas eu não sou só cordelista, entendeu? Eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar conversando só com o pessoal do cordel. Não. Aí pronto, para quebrar isso, esse segundo livro que eu escrevi, estou concluindo agora, vai para a gráfica, é só de soneto. Aí, tipo, já no ano que vem, se Deus permitir, eu pretendo lançar um livro de contos. Então, eu gosto de escrever, gosto de experimentar, gosto de ver outros universos. Por exemplo, a gente está falando, mergulhando nas coisas agora. Ultimamente, de uns 6 meses para cá, estou mergulhado no rap. Estou ouvindo tudo, prestando atenção em tudo, do que os caras fazem para quebrar a minha realidade também, sabe? Então, Quem deve tá delirando com a sua conversa aqui é Jonieri, porque Jonieri escreveu, a pesquisa dele de doutorado saiu em livro agora, né? Nordeste no Caô. deu uma travada. Aqui em João Pessoa. Nordeste, como é a pesquisa? Nordeste no Caô. E ele pesquisa a estética da seca, né? Então, assim, hoje o Nordeste é outra coisa, né? É outro, sabe? E a poesia está, não só a poesia, mas a literatura do nordestino é fortíssima. Claro, e é isso. E, tipo, tem várias vozes diferentes das que haviam. Antigamente, a gente escutava mais a voz da gente, homem branco, de certa idade. Então, hoje não, são várias vozes e você tem que ouvir essas vozes. Agora, o que é que Igor faz? Eu faço. Não sei se você faz ou outro faz, mas eu procuro fazer. Eu olho isso tudo e boto para fora na forma do romanceiro, na forma que eu gosto. Então, por quê? Porque é uma forma que eu aprendi de valorizar o que é feito aqui. Então, tudo que eu faço está interligado a isso, a esse romanceiro, mas eu estou enxergando tudo, consumindo tudo e tentando estar em tudo, sabe? Tentando. E eu acho que todo mundo que escreve não pode ter essas barreiras. Eu tenho que estar eu aqui, que vamos dizer, faz poesia voltada para o romanceiro nordestino, tem que estar você, tem que estar um cantor de rap, uma cantora de coco,
um concretista, tem que estar todo mundo junto falando a mesma coisa, se influenciando. Agora, você bota para fora, depois de receber as influências, o que você quiser. Então, é muito prejudicial essas coisas das bolhas, e essas bolhas que as pessoas botam a gente. E se a gente não tiver personalidade, a gente fica lá. Fica, eu passei por isso, cara. Eu teve uma época, na época do Orkut, ó, quer dizer, faz tempo já isso. Não parece, mas faz tempo. Mas eu comecei a ser apontado como referência neobarroco. Cara, aquilo me incomodou demais. Eu disse, rapaz, eu não faço coisa neobarroco. Ele não faz, tá? Me provaram por A mais B que eu fazia, né? Aí, no segundo livro, né? Mas logicamente que eu vinha de uma influência grande das vanguardas, não tinha como não cair no neobarroco, né? Aí, no segundo livro, no próximo livro, que foi Texto de Sentido, que eu fiquei em 2007, aí eu mudei tudo, sabe? Eu digo, sabe uma coisa, cara? Chega de poema curto, comecei a fazer poemas longos, mais musicais. Desse livro, para ter ideia, nasceu o disco, né? Um disco que eu fiz com Paulo Ró, né? Paulo Ró fez 10 músicas, né? Em 2 dias. Nossa. Com os meus... Porra. Né? Em 2 dias. Aí eu perguntava, rapaz, mas é isso? Não, mas a música já estava lá, eu só tirei ela. Fácil, né? Fácil. É simples. Aí eu mudei, né? Aí realmente, assim, foi uma guinada. Não, eu recusei o neobarroco totalmente nesse sentido. Né? Mas assim, mas eu não tenho nenhum tipo de preconceito estético, já tive, sabe? Mas não tenho. Não é que eu. Para mim era muito mais forte a pesquisa. Então, por exemplo, a pesquisa me interessava a vanguarda. Então eu acabava, quando eu ia escrever, quando eu ia pensar coisa, eu já tentava tirar o máximo de texto no mínimo enfim, isso permaneceu de certa forma com uma marca. Tem poemas longos, mas os poemas curtos eles viram tatuagem, né? Viram tatuagens, eu tenho várias. Pô, eu acho fantástico isso. Até minha filha tatuou um poema meu, cara. Fiquei muito comovido com Mariana. Coisa linda, é fantástico. Eu não tenho essa coragem de tatuagem. Priscila fez, vamos tatuar o símbolo da nossa família que eu desenhei. Você está aqui? Acho que não. Mas eu desenhei, eu fiz, tu é doido? Vai que a gente se separe. Aí, eu já não, isso é a desculpa para não tatuar. Mas o negócio é a tatuagem. Aí, mas Lau, tem a questão, eu acho, de você ser verdadeiro, sabe? Assim, eu sou uma pessoa que não sei falar pouco. Eu não sei escrever pouco. Eu não sei ser sucinto, como você é maravilhosamente. Isso não é uma crítica. Eu não sei, eu só sei falar muito. Então, a poesia do romanceiro, as formas poéticas, até o soneto também, soneto inglês e tudo mais, ele caiu como uma luva para mim, porque você tem que falar muito ali para preencher aqueles versos. Então, o desafio de buscar imagens bonitas e você começar uma história e concluir com uma narração boa, isso para mim é maravilhoso por causa disso. Mas o poder de síntese que você e vários outros poetas que eu admiro têm, pô, eu assisti, já tinha lido já várias coisas, mas assisti o documentário da Netflix do Manuel de Barros. Cara, é uma coisa sublime. O que ele pega assim no ar, parece que ele pega a palavra assim, ó. Fum, fum, tum. Juntou. E é uma coisa linda. Então, eu acho que cabe a cada um se encontrar, ver a sua verdade, sabe? Porque não adianta eu também querer, nem você querer forçar outra barra, se vai soar artificial. Então... cara, e assim, isso já gerou, por incrível que pareça, mas gerou já briga quase no tapa, né, cara? Eu me lembro que em 2002 eu lancei 100 Meias Palavras e a Tia Basílio também tinha lançado um livro, né? E quem fez o prefácio do livro dele foi, eu esqueci o nome do cara,
a idade está chegando, que a memória está péssima. Mas o meu foi feito por Frederico Barbosa, que eram duas linhas diferentes. Sim. Aí a Xê me alertou, Paulo, os nossos prefácios estão brigando. Aí, e eu fui ver, realmente era um quebra-pau danado, né? O que Alexei Bueno fez o dele, né? Chamava a poesia que eu faço de poesia cocô de cabrito. Aquela coisinha. Queira ou não, você tem que admirar que é uma boa analogia. Não, ele pegou essa. Foi. E assim, eu digo, os caras se odeiam, e eu e a Fê super amigos, e fazendo coisas diferentes, né, buscando pesquisas diferentes, buscando. A Tia hoje pesquisando a poesia russa, né, cara? Tornou um cara importante para o mundo, né, para a poesia do mundo. Sim. Traduzindo para o português, muita coisa, né? Assim. Ou o Arino aí mandando um abraço. O Arino. Abraço, meu filho. Cheiro grande. Então, Lau, então é isso. Essa questão, eu acho que as pessoas, elas se preocupam demais com o que, vamos dizer assim, como posso dizer, se preocupam, acho que mais do que a gente, sabe? De você ter que estar aqui, enquadrado aqui, nesse cantinho, porque você é isso aqui. Não, sabe? Não. Aí, tipo, acho que é por isso também que tanto você, como eu, como outras pessoas que vejo também, tem muita gente aqui na Paraíba que produz dessa forma. É independente, fica à vontade em qualquer canto, tá de boa em qualquer canto. Se pedir para falar sobre o que faz, fala com propriedade. E eu vejo várias pessoas assim aqui. Só que também tem outras que, sabe? Ou você é isso ou você é aquilo. E, infelizmente, dessas pessoas, não faço nem questão de estar perto. Então, acho muito bacana a tua atuação aqui na Paraíba disso, que eu sempre vi, até quando não lhe conhecia, de abraçar todos os espaços, de não ter as barreiras que outras pessoas têm. Cara, você vai me desculpar, você pode não achar, você pode discordar, mas um poeta que já lançou 10 livros, mesmo que você diga que não teve a pretensão, que estava só escrevendo, que já lançou 10 livros, que tem uma trajetória muito grande na cultura e na poesia, você é uma pessoa muito grande aqui para a nossa Paraíba, por estar aqui, por, posso dizer, ser radicado aqui. Então, acho que tem que ser reverenciado e tem que ser respeitado, sabe? Tem que ser respeitado, e é por isso que também estou aqui tentando conversar um pouquinho com você, porque acho que a gente tem que estar próximo, como você que está perto de Mário Quintana, eu que está perto de você. Pode ter certeza. Então, para a gente ir se encaminhando aqui para os finalmente, que também amanhã, infelizmente, eu ainda trabalho. Você já está aposentado, que eu sei. Mas eu trabalho também amanhã. Tem mais coisas para fazer. Olha o Jairo aí. Ainda bem. Não, está aposentado, que eu digo, dá a obrigação. Queria mandar um abraço para meu amigo Ari Nóbrega, poeta lá de Teixeira. Ele lembrou uma coisa, cara. Eu sou cidadão de Teixeira. Aí também. Tem cidadania de Teixeira também. E eu falei Arino, eu falei Arino, mas é Ari Nóbrega, né? Desculpa, perdão, poeta. Perdão. O Jairo aí também tá mandando um abraço. O Jairo tá aí. Então, Lau, é isso. Eu não quis dizer que você não vai fazer nada amanhã, não. Eu só quis dizer que eu tenho a obrigação de levantar cedo. Enfim, você pode relaxar mais. Mas, enfim, Lau, dentro disso você mostrou um livro agora há pouco, você falou que tem outro, mas eu queria saber o que é que vem para frente também, sabe? O que é que você tem aí, que você já está programando algumas coisas, fala aqui pra gente. Eu estou numa
fase de estancar um pouco a questão da publicação, sabe? O que eu estou tentando fazer, eu estou escrevendo alguma coisa para teatro, sabe? Eu nunca, sempre tive vontade e nunca consegui fazer, e estou finalmente conseguindo construir um formato, né, para um monólogo, né? Já estava trabalhando com uma amiga, né, mas eu estou também fazendo outra coisa, sabe, nessa área, tentando criar alguma coisa nessa área, que para mim vai ser uma novidade. Desafio, grande, né? Bacana. É um desafio grande. Eu não tenho pretensão de uma coisa que não me interessa muito é aparecer muito, ter muita a visibilidade, cliques, né? Sim. É uma coisa que não mas assim, mas eu acho que tudo, cara, é um aprendizado. E para mim, eu quero morrer tentando aprender alguma coisa. E é uma questão de se desafiar até, né, Lau? De saber, eu posso fazer isso. É importante, é importante. Então, tem pretensões nessa área e tem pretensões na área de artes visuais também, de trabalhar um pouco. Eu já fiz, né, já tive alguns momentos de trabalho nessa área e abandonei. Né, abandonei total, assim, durante muitos anos, mas tenho vontade de fazer algumas coisas, né, não sei se provavelmente através do desenho mesmo. Faça, né. por favor. Né? Péssimo desenhista, mas eu acho que na realidade não é a questão de ser bom ou não, é a questão de saber o que aquilo é para você, o que representa para você, é necessário para você. Antes de ser necessário para qualquer pessoa, tem que ser necessário para você. Né? Porque você a gente não é um produto, a gente é um ser vivo. Claro. Né? E eu procuro me comportar sempre como isso, como uma pessoa que tem fases na vida, as coisas têm começo, meio e fim. Né? Pelo menos eu desenho os ciclos. A gente tem alguns ciclos mais longos, outros a gente tem que encerrar logo. Claro. Né? Mas não que eu esteja encerrando a questão da literatura da poesia, não. Ainda tem livro de prosa. Se eu juntar vários textos que eu tenho aqui, eu tenho livro de crônica, tenho livro de artigos e tal, sabe? Mas é uma coisa que ainda me dá uma preguiça de começar a organizar isso, sabe? Porque está muito espalhado. E aí tem um blog, né, que você faz um catálogo interessantíssimo, sensacional dos poetas aqui, né, da Paraíba. Sim, o blog assim, eu comecei a perceber, eu lancei uma antologia, que é essa aqui, Horizonte Mirado na Lupa, de poesia paraibana. Né? Na verdade, na época, ia ser uma poesia, ia ser para o Mulherio das Letras. Né? A proposta da editora, que é a minha editora lá de Porto Alegre, era fazer o seguinte, fazer um livro, uma antologia de mulheres com cota para homens. Então, rapaz, eu achei sensacional a proposta, sabe? E comecei a fazer, né? Do Rio Grande do Sul e da Paraíba, com 30% de homens e 70% de mulheres. E a gente se desentendeu lá em Porto Alegre. E aí eu digo, olha, se eu vou organizar, você não tem que dizer quem vai entrar, quem não vai entrar. Ela não gostou muito das minhas coisas, provavelmente. Né? E aí ela disse assim, faça um livro da Paraíba só, do jeito que você quiser, mas abranja o máximo de diversidade. E aí eu comecei a perceber que nas antologias da Paraíba, por exemplo, de 1959 para cá, apenas uma mulher. Né? Uma mulher diz, capaz, olha, que é uma coisa que está discutindo muito, e logicamente que ninguém é melhor por ser mulher ou homem, né? Mas certamente existe um silenciamento. Existe. Mas... Né? Aliás, uma coisa que hoje é uma coisa que me alerta muito. Antes eu pensava muito só na questão estética propriamente dita, mas hoje eu penso um pouco mais além disso. Né? Aliás, não é de hoje, faz tempo já. Aí a gente conseguiu fazer uma antologia onde a gente conseguiu incluir cordel, conseguiu incluir a poesia indígena, que já ainda é muito incipiente. Frágil, incipiente ainda, mas existe. Eu convidei
por exemplo, o livro Eliane Potiguara. Eliane Potiguara é uma amiga de algum tempo já, e ela não é paraibana, né? A família dela era paraibana. E eu digo, rapaz, eu vou te convidar pela tua ancestralidade. A tua família foi expulsa da Paraíba, né? E a avó dela que é português falava naquela época. E aí convidei Eliane Potiguara, convidei Chico César. Chico César, quando eu liguei para ele, cara, ele estava simplesmente na França gravando Salicita. Daí convidei alguns poetas conhecidos e gente que não sabia que escrevia poesia. Né? E o que me restou disso, cara? Me restou o seguinte, cara, eu não fiz nada. Tem 50, mas tem mais 50 que ficaram de fora. Mais 150 que ficaram de fora, que poderiam estar. Sim. Aí ficou para ver um projeto aí para que a gente consiga refazer isso, até porque, por exemplo, na época a editora ela me sugeriu a não colocar poetas que já tivessem morrido. Né? E eu tinha vontade grande de colocar poetas como Lúcio Lins, morreu, cara, como Violeta Formiga, como Zila Mamed, que eu acho que precisa ser recuperada para Paraíba. Né? Então, ela nasceu na Paraíba, viveu no Rio Grande do Norte, tem biblioteca com o nome dela, biblioteca da Universidade do Rio Grande do Norte, tem o nome dela. Cara, mas uma poeta importantíssima e a gente não consegue reconhecê-la como paraibana. Eu já falei para algumas pessoas, mas ela viveu no Rio Grande do Norte. Sim, mas eu... Foi, Ariano não é mais paraibano, porque foi para o Pernambuco com 17 anos e nunca mais voltou. Viveu até 80. Depois que eu moro aqui desde 85, cara, em 2013. Em 2013 eu saí em 3 antologias lá no Rio Grande do Sul, como poeta gaúcho. Né? Saí numa coletânea organizada, publicada pela Assembleia Legislativa, saí numa antologia no Paraná, publiquei poetas do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, e saí numa outra lá. E assim, eu digo, por que a gente tem um lugar que nasceu, que ninguém escolhe, é despejado ali, se vire, né, para fazer a sua vida, né. Tem uma coisa que eu queria te dizer, né, quando a gente estava conversando sobre fronteira, cara, eu tenho uma ideia de fronteira. Fronteira não é uma linha de história, fronteira é uma região, né, porque você tem, o que marca a fronteira para mim, que marcou a fronteira na minha infância, foi o seguinte, você ter a mesma cultura, os mesmos costumes e 2 idiomas. Né? Você tem os mesmos, a milonga que você canta em espanhol no Uruguai cantava em português no Brasil. Né? Então isso para mim é muito forte. E hoje tem uma universidade lá na minha cidade que estuda a literatura das fronteiras. Sabe? Eu acho bonito isso. Tem uma linha de pesquisa lá que é isso. Porque, na realidade, a fronteira é uma questão política. Né? Mas o povo, cara, o povo transgride o tempo todo. Tem até uma piada de um cara que todo dia passava na ponte com uma bicicleta e um pacotinho atrás. Aí passava lá, todo dia passava de manhã com a bicicleta, de tarde de novo, passava direto. Aí um dia a polícia parou ele, a polícia parou ele. Foi ver o que tinha no pacotinho. O pacotinho tinha um tijolo enrolado. Ele fazia contrabando de bicicleta. Aos pouquinhos, né? É desse jeito. Lau, e outra coisa interessante que essa questão da poesia paraibana que você falou, é uma coisa que eu já disse em outros momentos, uma percepção que eu tenho, posso estar enganado, é uma percepção até, eu acho, bastante sutil. Você tem que ler e ver mesmo muitos poetas paraibanos, tanto ditos populares quanto eruditos, enfim. Mas é que a poesia da Paraíba e a música da Paraíba que está correlacionada à letra, vamos dizer assim, ela é mais áspera. Ela é um pouco melada de sangue. Não sei se é exagero, mas ela é uma poesia mais dura. É como se... É uma coisa muito fina, mas é como se... Fina que eu digo, é difícil de perceber,
uma sutileza muito grande, mas é como se para você escrever aqui, você tem que fazer um esforço maior. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas eu vejo isso, sabe? Os mesmos tipos de verso que é feito aqui são feitos no Ceará, no Pernambuco, no Rio Grande do Norte. Mas a voz daqui é diferente de todos esses. O tom mais áspero. A gente tem aqui na Paraíba, já percebi isso, Augusto talvez seja algum, apesar de não achar isso, mas as pessoas acham isso, tem uma tristeza ali meio escondida na poesia. Eu vejo disso, sabe? Então eu fico buscando as fronteiras, que a gente está tentando quebrá-las ao todo tempo, mas buscando as fronteiras, eu sinto muito orgulho de ser paraibano. Eu sinto muito orgulho dos meus ídolos, eles terem nascido aqui pertinho. Augusto, Ariano, sabe? Eles serem meus vizinhos e tantos outros que eu admiro, sabe? Então é uma frutividade poética. Aí você vai abrindo, né? Então você pula para o Brasil, pula para o Nordeste, depois pula para o Brasil. É tanta gente e parece que por exemplo, vou pular para outra coisa. A gente fala que vai acabar a live aqui, mas a gente começa no outro assunto, vai amarrando, enfim. Mas outra coisa, por exemplo, eu tava falando do rap. Eu tava escutando o rap, eu tava escutando Racionais e as porradas que o Mano Brown diz nos versos dele, nas músicas, uma pancada, um soco no estômago muitas vezes. Aí, escutando o podcast também dele, e ele falando da admiração por Jay-Z, que é um rapper americano. Aí fui atrás também para ouvir, ver as letras. Hoje em dia você tem a opção de ver, escutar e vendo a letra, a tradução, enfim. Na palma da mão, e a profundidade do Mano Brown é infinitamente maior do que aquele feito lá fora. Por quê? Porque aqui foi lá também, mas aqui o rapper foi extremamente marginalizado. O rapper não encontrou as altas rodas como esses caras. Rihanna ou Jay-Z, eles são bilionários. Então, agora o que acontece? Isso, aí volta o sintoma nosso aqui, buscando essa referência do rap. O que é feito lá fora, muitas vezes, é inferior, não no sentido de gosto, cada um tem o seu, mas inferior em qualidade e profundidade do que é feito aqui. E aqui a gente tem essa mania, todos nós brasileiros, eu me incluo, não falo, eu odeio quando as pessoas falam o brasileiro, como se não fosse brasileiro. Tu é brasileiro também, porra. Então tu também tem isso. Então, nós brasileiros temos esse costume de não dar valor ao que é daqui. Aí aumenta. Nós estamos de costa para a América Latina. Essa questão que você falou do Rio Grande do Sul ali, eu acho sensacional, porque muitos dos artistas que eu admiro no Rio Grande do Sul, Humberto Fagundes, os Fagundes, como é que se diz? Yamandu Costas, são artistas que eles não estão virados para a América Latina. E vários outros que eu vejo, eles olham para a América Latina, abraçam e não veem só o Brasil. E isso é uma coisa que a gente aqui ainda não aprendeu, que é olhar para a América Latina, para o Brasil e dizer assim, isso é foda. Isso é foda. Não é foda só o que é feito na Europa, nos Estados Unidos, não. Sabe? E tem muita coisa boa aqui. Muita coisa boa. Muita, como você sabe. Tem um cara que eu acho fantástico, que é filosofia. Você estava falando agora no rap, né? Eu acho que é um cara, sabe, gigante. É um gigante, realmente. E assim, para escrever sobre o trabalho dele e tal. E assim, a gente tem muita diversidade, né? Só na literatura mesmo hoje, assim, você tem uma diversidade, você tem uma efervescência hoje grande, editorial, sim, né? Porque uma editora
de Cajazeiras, que é de Rinaldo. Ribação. A Ribação tá no mundo. Enfim, cara, eu acho que eu tô por aí por tu, porque quem vai trabalhar vai cobrar. Mas é isso. O velhinho tá com a vida ganha. Vamos para os finalmente. Eu gostaria de agradecer o seu tempo, Lau. Gostaria mesmo, acho importante esse agradecimento, o seu tempo, a sua boa vontade de sempre que a gente se encontra, conversar, dar um abraço e a gente tá aqui batendo esse papo. Gostaria de agradecer a todo mundo que participou aí na live, que está aí ainda conversando com a gente. Infelizmente, meu povo, a gente fala demais, como a gente já disse no começo da live, fica difícil às vezes a gente estar interagindo muito, mas é porque o assunto corre. Essa live, como eu disse no início, vai ficar salva lá no YouTube, eu vou baixar ela, editar, botar no horizontal aqui, que é para a gente ficar um do lado do outro, não ficar ninguém em cima. Então, vou botar ela lá no YouTube, posteriormente vou compartilhar aqui, e vocês, quem assistiu um pedaço só, fica lá na íntegra para vocês assistirem por completo. Lau, eu deixo a palavra para tu e faz a tua despedida, que a gente vai se despedindo por aqui também. Bom, eu queria agradecer muito o teu convite, cara. Assim, tenho uma admiração grande. Eu acho engraçado, cara, porque eu estava hoje conversando com uma pessoa de Moçambique, que eu fiz o prefácio, e ela, assim, eu não sabia que tu me conhecia tanto. Eu digo, eu não fico comentando, mas eu te observo a tua poesia, eu leio a tua poesia, né? E ao mesmo tempo, mas uma coisa assim, eu te observo também, sabe? Claro que eu não é por aparecer, é pela capacidade que a gente pode ter uma sintonia, pela capacidade, não, pela possibilidade de a gente ter uma sintonia. Né? E eu sabia que contigo ia rolar um papo, sabe, bem solto. Né? Como eu te falei, eu tenho dificuldade com entrevista, que às vezes a pessoa pergunta uma coisa e eu respondo outra, já estou pensando. Mas é isso, cara. Eu queria te agradecer muito, tenho uma admiração muito grande por tu como poeta, como pai, porque eu acho que ser pai é um negócio fantástico, cara. E tu é um cara que eu admiro muito nesse sentido também. Como agente cultural, né, cara? Você ter me convidado foi uma presente para mim. Tá? Saiba disso, foi um presente para mim. E eu queria me lendo um poema. Fica à vontade, é isso mesmo. Que é o Distopia, que diz muito dos nossos dias. Não me luto. Há um escuro permanente e uma sombra. Valeu, meu irmão. É isso. Abração. Valeu, Lau. Tamo junto. Um cheiro grande. Eu vou desligando por aqui, meu povo. Um beijo para todo mundo que participou aí. Cheiro.